Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, e Dinho Frango oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Uma operação do Departamento de Polícia Metropolitana apreende 6 fuzis com a submetralhadora e mais de 1.000 munições na Bahia. O governo federal avalia que o jogo do Tigre pode ser liberado no Brasil e tentará bloquear o acesso a sites do exterior. Em uma cerimônia da OTAN, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comete uma gafe ao apresentar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como Vladimir Putin. O presidente ucraniano pede que a OTAN remova todas as restrições a ataques em território russo. O motorista é flagrado fazendo manobras arriscadas no calçadão de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Na China, as exportações aumentam no mês de junho e as importações registram queda. O JM estreia hoje o bloco de economia, trazendo os dados econômicos do Brasil. O Jornal Mundial está começando. Uma intervenção social realizada por assistentes sociais com o apoio da Guarda Municipal foi realizada nas dependências do Mercado Público da cidade de Camocim, no litoral cearense. O objetivo é promover e auxiliar na remoção de dependentes químicos que vivem em situação de rua, dormindo em papelões e fazendo uso de drogas. O problema, que virou questão de saúde pública, tem afetado a circulação de pessoas no mercado da cidade, que viram abrigo para esses sujeitos. Segundo informações obtidas, foi realizado um levantamento de informações junto aos dependentes sobre família, local de origem onde residiam, para que fossem realizadas as transferências de volta às suas cidades ou localidades. A Polícia Militar também atuou no suporte às equipes para conter algumas situações de resistência. Um motorista foi flagrado fazendo várias manobras proibidas e arriscadas em pleno calçadão de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Nas imagens gravadas na noite da última quarta-feira, é possível ver que o carro está sem placa. O motorista está em alta velocidade, fazendo zigue-zague pelos bancos e postes da via, cometendo várias infrações. Em nota, a Prefeitura da cidade de Belfort Roxo disse que a Guarda Municipal faz rondas constantes pelo centro, mas que o policiamento ostensivo é feito pela Polícia Militar, que tem uma cabine perto do calçadão. A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos da reportagem. Um motorista inabilitado morreu após um capotamento na estadual MG 217 em Poté, no estado de Minas Gerais. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, onde Adilson dos Santos Martins, de 54 anos, viajava sozinho. Segundo a Polícia Rodoviária, ele não era habilitado. Adilson ficou preso às ferragens e morreu na hora. O veículo capotou na pista e ficou completamente destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma possível causa seria que a vítima teria cochilado ao volante. Uma operação conjunta do Departamento de Polícia Metropolitana na Bahia apreendeu 6 fuzis, uma submetralhadora e mais de 1.000 munições. Rodrigo Jesus é quem traz informações para a gente ao vivo, direto de Salvador. Boa noite, Rodrigo. Como funcionou essa operação? Boa noite, Alice. É isso mesmo, tudo aconteceu aqui pertinho na região metropolitana. 6 fuzis, uma submetralhadora, mais de 1.000 munições, 10 kg de pasta base de cocaína, além de 2 coletes à prova de balas foram identificados em um esconderijo subterrâneo em um matagal e apreendidos em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A apreensão foi feita durante uma operação conjunta do Departamento da Polícia Metropolitana, o DEPOM, e coordenado pelo Recursos Humanos Especiais, o CORE. Iniciada na noite desta quinta-feira, ela foi concluída durante essa madrugada. Não houve prisões. Segundo o DEPOM, essa foi a maior apreensão de armas na Bahia neste ano. De acordo com a unidade da Polícia Civil, a operação teve o objetivo de tirar de articulação armas de grosso calibre utilizadas por facções criminosas em ataques em algumas localidades de Salvador e região metropolitana.
As investigações da polícia apontam áreas de difícil acesso em que as armas e drogas poderiam estar escondidas. O material apreendido foi encontrado em uma área de matagal localizado no CAD. A operação é um desdobramento de uma operação policial que terminou com um homem identificado como Edinês Alves Silva dos Santos, apontado como chefe do tráfico, morto durante o confronto no bairro de Castelo Branco, em Salvador, em 17 de junho deste ano. Na ocasião, foram apreendidos submetralhadoras, revólveres, 85 quilos de maconha, 15 quilos de cocaína. As informações sobre o material apreendido durante a madrugada desta sexta-feira foram coletadas em celulares encontrados durante a operação no dia 17 de junho. Armas, munições, drogas, colete foram encaminhados para a sede do DEPOM. Eu fico com vocês aí do estúdio. Muito obrigada pelas suas informações, Rodrigo. Boa noite e até a próxima. A seguir, a avaliação do governo federal sobre o jogo do Tigre. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comete uma gafe em uma cerimônia na OTAN. Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. O governo federal está avaliando se o jogo do Tigre pode ser liberado no Brasil e vai tentar bloquear o acesso a sites do exterior. Quem traz as informações para a gente é o Caio Teles. Boa noite, Caio. Olá, boa noite, Gabriel, Maria Alice, a todos que assistem o Jornal Mundial. Bom, o governo federal acredita que o Fortuna Tiger pode ser oferecido pelas plataformas de apostas estabelecidas no Brasil e pretende bloquear sites que ofereçam esse jogo online a partir do exterior. É reservado, entretanto, integralmente o Ministério da Fazenda. Ouvidos pela imprensa, dizem que o Fortuna Tiger, conhecido como jogo do tigrinho, popularmente, tem quase todas as características necessárias para se enquadrar na lei dos bets, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula em dezembro de 2023. Na visão dessas fontes, a lei que trata das apostas esportivas abre a possibilidade das plataformas oferecerem jogos online com o Fortuna Tiger, definido como aqueles que a cota fixa, ou seja, o apostador sabe quanto ganhará e depender quanto apostar do resultado, em que o resultado é determinado de forma aleatória, a partir do gerador randômico de números, símbolos, figuras ou objetos. Os integrantes da Fazenda ressaltam que atualmente outros jogos com características semelhantes ao Fortuna Tiger, que também usam roletas e símbolos, podem não ter as condições para serem oferecidos legalmente no Brasil. Para validar quais jogos atendem a essas condições, a lei das bets previu que todos os jogos possuem por certificado de empresas credenciadas pelo Ministério da Fazenda. Até o momento, a 4 Game Associations Europe, BMD, Spain, Stambler e Agro Limited, entre outras. O mercado regulado do Brasil de apostas vai começar a funcionar no 1º de janeiro de 2025. A partir de então, as empresas que quiserem oferecer os serviços no Brasil vão precisar estar sediadas no país e cumprir as regras estabelecidas no Ministério da Fazenda, com a certificação dos jogos e abertura de um domínio bet.br. Até hoje, 2 empresas pediram autorização para operar no Brasil para evitar os jogadores sigam jogando em sites do exterior. O Ministério da Fazenda que o acesso deles sejam bloqueado, e para isso pretende adicionar a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, que ficaria responsável por acionar as operadoras de internet para isso. São essas informações que eu tenho até o presente momento. Se tiver mais alguma atualização, voltamos a dizer. Gabriel, Alice, volto com vocês aí no estúdio JM. Muito obrigado aí, Caio, pelas suas informações. Boa noite para você e até a próxima.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky como Vladimir Putin durante uma cerimônia da OTAN. Depois, o democrata se corrigiu. Vladimir Putin é o presidente da Rússia. O presidente americano Joe Biden, que está submetido a uma forte pressão para retirar sua candidatura à Casa Branca, anunciou nesta quinta-feira o presidente Putin ao apresentar o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula da OTAN em Washington. E agora quero ceder a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, o presidente Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. O democrata de 81 anos se afastou do microfone e, quando se deu conta do erro, acrescentou: ele vai derrotar o presidente Putin, o presidente Zelensky. Vladimir Putin é o presidente da Rússia. A Ucrânia está em guerra contra a Rússia desde que foi invadida pelos russos em fevereiro de 2022. O presidente da Ucrânia, durante o evento da OTAN, pediu que fossem removidas todas as restrições de ataques em território russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta quinta-feira aos líderes da OTAN que eliminem todas as restrições aos ataques de Kiev em território russo com armas ocidentais. A afirmação foi feita às margens de uma reunião da Aliança Atlântica em Washington. If we want to win, if we want to prevail, if we want to save. É claro que se quisermos vencer, se quisermos nos impor, se quisermos salvar o nosso país e defendê-lo, precisamos eliminar todas as restrições. Falei sobre isso com parceiros, com líderes do Reino Unido, com o presidente dos Estados Unidos, com o secretário-geral da OTAN. United States President, with Secretary, all of that. Zelensky também afirmou em Washington que espera que seu país se torne parte da OTAN algum dia, depois de a Aliança Atlântica reconhecer que o caminho de Kiev rumo à adesão é irreversível. Em uma reunião histórica na capital americana, a OTAN reforçou esta semana seu apoio à Ucrânia, com o envio de caças F-16 e baterias de defesa antiaérea. Os líderes também decidiram que a ajuda militar da OTAN para a Ucrânia no próximo ano será de no mínimo 40 bilhões de euros. Essa quantia equivale a 232 bilhões de reais. Hoje o JM estreia o bloco de economia. E quem traz as informações para a gente sobre a economia do Brasil é Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. Vamos falar agora de economia, isso porque o dólar abriu em queda nesta sexta-feira, conforme investidores seguem atentos ao cenário fiscal brasileiro e ao quadro de juros nos Estados Unidos. Por aqui, a expectativa do mercado por sinais mais concretos do governo para o contingenciamento de gastos públicos. Após o Congresso ter adiado para a próxima semana a votação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, uma vez que ainda não há consenso sobre as medidas para compensar o seu custo fiscal. Na agenda, novos dados de serviços seguem no radar. No exterior, o foco continua sendo os sinais sobre os próximos passos do Federal Reverse, que é o Banco Central norte-americano, na condução da política monetária dos Estados Unidos, após a inflação do país ter vindo abaixo do esperado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o mercado financeiro é enviesado e que tende a dar notas piores para a economia durante governos progressistas. Haddad ainda citou como exemplo a avaliação feita pelas 3 principais agências de classificação de risco do mundo sobre o Brasil. Segundo o ministro, as 3 agências teriam confirmado a ele que, pelas métricas utilizadas por seu modelo de classificação de risco, o Brasil teria grau de investimento. Haddad ainda relembrou o mau humor visto nos mercados que fez o dólar disparar no passado recente, afirmando que essa movimentação também não acompanhava a melhora dos indicadores econômicos. Muito obrigada pelas suas informações, Marcelo, e até já na previsão. Veja a seguir, as exportações chinesas aumentam no mês de junho, mas as importações registram queda. E um carteiro é atacado por uma dupla de bandidos em Maracanaú, no Ceará.
Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã. Marcelo Marques é quem traz essas informações para a gente. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite Alice, boa noite Gabriel, boa noite para você. Vamos ver como fica o tempo neste sábado em todo o país, começando pela região sul, onde o tempo será encoberto e chuvoso na região metropolitana de Porto Alegre, nas serras gaúcha e catarinense, no leste de Santa Catarina e também no leste e no norte do Paraná. Pode chuviscar nas áreas centrais catarinenses e nas demais áreas do Paraná, exceto na região de Foz do Iguaçu, onde apesar da nebulosidade presente não chove. No sudeste, muitas nuvens na faixa sul e no leste do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro, com previsão de chuva. No litoral paulista e na capital, o tempo segue encoberto e chuvoso, assim como na Costa Verde, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pode chover também nas áreas limítrofes de Minas Gerais com o Rio. No Espírito Santo e Minas Gerais, pode também ter um calor extremo, assim como no Nordeste Mineiro, o sol aparece, mas pode ocorrer chuva fraca e isolada ao longo do dia. No Centro-Oeste, chuva concentrada no Mato Grosso do Sul, com tempo encoberto e chuvoso no sul do estado e previsão de chuviscos na faixa oeste. As demais áreas do estado terão muitas nuvens ao longo do dia, assim como no sul do Mato Grosso, mas não há previsão de chuva. O sol predomina nas demais áreas do Mato Grosso e também em Goiás e no Distrito Federal, sem chance de chuva. Na região Nordeste, o tempo firme no interior da região e no estado do Piauí. Nas demais áreas do litoral da região, ainda há previsão de chuva, com destaque para Sergipe e o sudeste de Pernambuco, onde há condições para chuva frequente e com maior intensidade. Na região norte, por sua vez, temperaturas entram em declínio no Acre e em Rondônia. O tempo segue firme na maior parte do Acre, em Rondônia e também no leste e no sul do Pará, assim como no Tocantins. Nas demais áreas da região, pancada de chuvas ao longo do dia, com destaque para o oeste do Acre, metade oeste do Amazonas e no norte, oeste e sul de Roraima. Vamos ver agora as mínimas e máximas em algumas capitais do país. Começando no sul, em Curitiba, no Paraná, a mínima será de 8 graus e a máxima não passa dos 13. Em Vitória, no Espírito Santo, a mínima será de 18 e máxima de 29 graus. Já em Cuiabá, no Mato Grosso, a mínima será de 14 graus e a máxima pode chegar aos 23. Em Maceió, estado de Alagoas, a mínima será de 23 e máxima de 28 graus. Já em Porto Velho, Rondônia, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Uma boa noite a todos e ótimo final de semana. Alice, Gabriel. Muito obrigada, Marcelo, e até amanhã. As exportações chinesas aumentaram no mês de junho e as importações registraram uma queda. As exportações da China cresceram 8,6% em junho em ritmo anual, mas as importações registraram uma queda inesperada de 2,3%. Os dados oficiais foram divulgados nesta sexta-feira. Os números mostram que a segunda maior economia do mundo enfrenta uma recuperação frágil e desigual. Os dados foram divulgados antes do início de uma grande reunião política que vai abordar a recuperação econômica. O encontro acontecerá em Pequim a partir de segunda-feira. No mesmo dia, o país vai anunciar os resultados de crescimento para o segundo trimestre. As exportações são consideradas historicamente um importante motor econômico na China e têm impacto direto no emprego em milhares de empresas. O resultado de junho é o terceiro aumento mensal consecutivo e especialistas afirmam que a tendência deve continuar nos próximos meses. Ao mesmo tempo, as importações registraram uma queda inesperada em junho, sinal da fragilidade da demanda interna.
A segunda maior economia mundial enfrenta uma lenta recuperação pós-Covid, afetada por uma crise da dívida no setor imobiliário, um consumo frágil e as tensões geopolíticas internacionais. Um carteiro foi atacado por uma dupla em uma moto no momento em que trabalhava na cidade de Maracanaú. Pedro Gabriel traz os detalhes na reportagem. Uma ação criminosa foi registrada no finalzinho da tarde, finalzinho da tarde foi as imagens. Uma ação criminosa foi registrada no comecinho da tarde, era por volta de meio-dia, 1h da tarde, quando o entregador, aquele responsável por entregar as encomendas na sua residência, aquele que a maioria das vezes anda só com papel, pronto, este homem trabalhador foi alvo de 2 criminosos, um elemento e uma mulher. Ambos armados chegaram ao lado deste homem carteiro e vale ressaltar que toda a ação criminosa foi em movimento. E em nenhum momento eles pararam esse entregador. Eles chegaram ao lado do entregador, como você acompanha nas imagens, eles chegaram ao lado do entregador e foram acompanhando ele, o entregador ali pedalando e eles acompanhando. Aí eles levaram o único pertence de valor que estava com esse homem, que era o seu celular, que ele usava para registrar as encomendas que eram deixadas nas residências. O caso ele foi registrado na rua 14 com a rua 19, no bairro Industrial, no município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Nossa equipe foi até o local, tentamos conversar com os moradores, mas os moradores não querem falar sobre essa ação criminosa e também não querem falar sobre nenhuma outra ação criminosa por conta da insegurança e do medo. Segundo as informações dos próprios moradores da região, policiamento tem, mas quando acontece a ação criminosa, não tem uma viatura que passe na hora, segundo eles. Só tem viaturas que passem antes e após o crime, que é quando a população aciona. Mas na hora que está acontecendo ali, que era para ter a movimentação de policiais militares toda hora ali no bairro, segundo eles, não tem. As ruas de lá são tipo essa, aqui em Fortaleza, com pouca movimentação de pessoas na calçada, como vocês acompanham nas imagens. São poucas as pessoas ainda que se arriscam em ficar nas calçadas, lá na rua 14, com a rua 19, no bairro Industrial, no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Com exclusividades, Pedro Gabriel, para o Jornal Mundial. Que caso sério, hein? Pois é. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever as nossas reportagens, você já sabe, basta você apenas voltar o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça também de seguir a nossa página no Instagram, TV Mundial Oficial. Para você, boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Dinho do Frango, os melhores frangos e ovos da cidade. E Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.